Olá, turma, tudo bem? Boa noite com vocês. Estamos aqui iniciando mais uma aula da disciplina de tomografia computadorizada. Sou o professor Ademar Pedro Antunes, lotado no CETEC de Jacobina 2020. Então, dando início aqui à primeira aula de tomografia computadorizada, já aplicada em vídeo aula e agora sendo aula gravada, eu apresento a vocês o equipamento de tomografia ou tomógrafo, né? Essa é a imagem ilustrativa e é assim que a gente vai encontrar nos campos de trabalho, campo de estágio, visita técnica ou o que mais que seja, né? Então, porque a ideia é que vocês idealizem como é a estrutura, é dessa forma um ambiente bem confortável, bem iluminado para que o paciente se sinta bem à vontade. Então, gente, vamos falar um pouquinho da história da tomografia, né? A história do tomógrafo começa desde a descoberta do raio-x, né? Então, assim que surgiu a descoberta do raio-x, veio a evolução para que pudesse, né, ter um aparelho novo e esse uso iria mostrar imagens internas do corpo humano, né? O primeiro a divulgar essa novidade foi o alemão Konrad Reuter, né, em 1895. Então, através, né, desse artigo sobre uma nova espécie dos raios, Reuter contou seus experimentos com seus amigos, né, e fez novos experimentos com radiação ionizante, né. Essa descoberta até lhe rendeu também um prêmio Nobel de Física em 1901. Porém, esse aparelho ainda que está sendo usado nesse tipo de exame precisou evoluir bastante até chegar ao primeiro tomógrafo. Então, já que surgiu, qual é a afinidade da tomografia, né, da tomografia computadorizada? Para que ele serve, né? A tomografia computadorizada serve para auxílio no diagnóstico por imagem de doenças e alterações de diversas partes do corpo, né? Então, por meio desse tipo de exame, né, pode ser identificadas diversas fraturas, tumores, acidente cardiovascular, cerebral, nódulos e outros males. E agora também, para atualizar, é bem utilizado bastante no cenário atual que a gente convive da pandemia, no rastreamento do novo Covid-19, né? O aparelho de tomografia computadorizada ou tomógrafo, né, é o aparelho que possibilita o exame, permite ajustes para que o paciente seja exposto ao mínimo de radiação necessária para o registro dessas imagens. Também é sem dúvida uma grande evolução no método diagnóstico, o que fica mais claro se observarmos um pouco mais da sua história. Então, quando foi a descoberta do tomógrafo, né? Quando foi a descoberta da tomografia? Desde que Reuter teve a novidade de novas experiências sobre os raios, né, a primeira máquina foi destinada ao exame que foi criada em 1972, né? Também conquistou um prêmio Nobel, dessa vez, gente, não mais em física, mas na área de fisiologia. Então, aqui onde está sendo frisada com laser, esse era o primeiro experimento da tomografia. Essa imagem aqui, na letra B, atual. Essa foi a primeira imagens de qualidade, né, coletadas numa tomografia de crânio. Essa é uma tomografia aqui de crânio atual. Lembrando que as máquinas anteriores iniciaram-se somente com os exames de crânio. Hoje a gente tem modernidade para fazer colangiografia, angiografia coronária, apenas para artérias e veias. Quem foi o criador da tomografia, né? A partir do dividimento, do compartilhamento, né, dessa novidade de novos experimentos com raios, né? Reuter com seus dois amigos deu crédito para o seu amigo sul-africano Alan Comark e o britânico Gordon Frey, né, que inventaram o primeiro aparelho de tomografia em um laboratório na Inglaterra. Então aqui está Alan na primeira imagem e aqui Gordon Frey. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre os tipos e gerações da tomografia, né? Essa tecnologia avançou bastante, né, e dessa forma que evoluiu, impressionou desde a sua criação do tomógrafo, né, até atualmente, né? O aparelho já nessa atualidade que vivemos já está na sua sétima geração. Então, o primeiro equipamento tinha um anodo fixo, né, um tipo de placa metálica, apenas com um tubo de raio-x e a capacidade de varredura apenas de 180 graus do entorno do paciente, né? O anodo e o tubo do raio-x são parte do tomógrafo, são fixos, e a partir disso aí vamos detalhar cada função de cada uma parte desses anodos, cátodos e mais. A segunda geração, aproximadamente em 1974, o anodo já era giratório, similar
utilizado nos equipamentos mais modernos. Não alterou tanto, né? A terceira geração, o aparelho de tomografia deu um salto, ampliando sua capacidade de varredura em torno do paciente para 360 graus, ou seja, o aparelho passou a dar uma volta completa durante o corpo do paciente. A quarta geração, o aparelho de tomografia em volta de 1980 foi marcada com 480 mil detectores fixos no Gantry. Gantry é aquela parte redonda maior do tomógrafo, né? Também chamado como portal ou pórtico, né? O maior componente do tomógrafo. Então aí, com esse avanço, a gente conhece a captação helicoidal, né? Conhecido também como, muitas literaturas dizem, a quinta geração do aparelho de tomografia. Esses aparelhos helicoidais foi criado em 1990, representando um marco histórico na tomografia. Isso graças aos anéis de deslizamento, né? Então a alimentação que era por via de cabo passou a ser ocupada agora por cabos de raio-x de alta tensão, porém em placas capacitadoras de energia. Ao torno que o Gantry ia rodando, ele ia já tendo contatos entre anéis e cobre, gerando energia, né? A grosso modo, uma aplicação de dupla captação de imagem que ocorre de forma simultânea e sem alimentação de cabos de energia. A segunda parte presente dessa geração era o movimento que ocorria com uma abertura do Gantry, né? De maneira contínua e percorrendo toda a área examinada de ponta a ponta do paciente. Devido a essa evolução, o paciente passou a receber menos radiação, pois o escaneamento do paciente se tornou mais ágil e mais rápido, né? A tomografia também ficou mais sensível, detectando até mesmo pequenas lesões, né? E aí temos agora a captação multi-slice, né? Como o nome já sugere, é um aplicamento, uma aplicação onde o aparelho obtém imagem através de diversos cortes, obtido apenas em uma rotação desse tubo de raio-x. Então a gente tem uma imagem axial, né? E dessa imagem a gente pode fazer alterações de planos de corte para coronal, sagital, em apenas uma varredura, né? Dessa forma são realizados cortes de vários ângulos. A tecnologia também está presente no tomógrafo desde a sexta geração. A qualidade desses cortes depende também dos números de canais do equipamento, né? Como são fileiras de detectores ligados a um tubo de raio-x, quanto mais canal, melhor a resolução da imagem. Eu falei também na primeira aula online, né, que um exemplo desses canais, esses canais é potência do equipamento. As policlínicas da Bahia trabalham com uma voltagem, um equipamento de 64 canais. Aqui em Jacobina, eu não sei por qual motivo, tem sim uma tomografia de 32, mas é uma ótima qualidade também. Os tomógrafos criados mais recentes têm a capacidade de reconstruir estruturas anatômicas a partir de diversos ângulos, gerando até imagem em 3D. Então, né, a partir de tanto avanço nesses equipamentos, o realismo dessas imagens impressiona, né? E pode ficar ainda melhor com a utilização de contraste. Então a gente está vendo aqui a demonstração do equipamento multi-slice. Lindo equipamento aí. Então a primeira geração do feixe de radiação era estreito, de 3 a 3 centímetros, né? Fazia múltiplas varreduras lineares do objeto. A rotação de 1 grau iniciava com a varredura para coletar os outros 160 feixes na própria geração, e o corte era de 5 minutos, né? Um estudo completo do paciente demorava 1 hora. A segunda geração era um conjunto de detectores, não mais um único. O feixe era linear, porém em forma de leque, né? Cobria todos os detectores. O princípio das aquisições das imagens era semelhante aos equipamentos de primeira geração. A aquisição de corte reduziu menos de 1 minuto. A terceira geração já eliminou-se o modo de varredura linear. Os tubos passaram a fazer movimentação em rotação contínua da coleta simultânea dos dados, né? Então teve mais aí agora a apresentação de conjuntos com aproximadamente 600 unidades de detectores, algumas de 200 até 1.200 detectores. Esse tempo de aquisição de cortes em torno do paciente reduziu de 2 a 5 segundos por imagem. Então, processamento de varredura variando entre 5 e 40 segundos, perdão. A quarta geração era um conjunto de detectores distribuído pelo 360 graus no Gantry. Então, é uma introdução da tecnologia Sleep Ring. Aquilo que eu falei logo atrás, a gente elimina os cabos de energia e passa a alimentar esse equipamento por conta de anéis, onde geram camadas de energia, conceituada e denominada Sleep Ring. Então era um giro contínuo nessa máquina e melhorou bastante a estabilidade dos detectores. Então aqui é uma ilustração da quinta geração, o sistema helicoidal espiral, né? A forma que tem aqui o ângulo de rotação, né? Com os tubos de raio-x. Aqui é o volume da imagem, né? O campo da movimentação contínua dessa mesa. E aqui o Gantry, onde faz toda a capacitação
de imagem e a gente finaliza a primeira videoaula de introdução da tomografia. É isso aí, galera. Vamos lá para as próximas aulas.